tentar a segunda. Bem-vindos à sessão número 5 aqui na FNAC Alfragide, o podcast da Fábrica do Terror. O tema de hoje, eu não sabia muito bem que título é que lhe havia de dar. E aproveitei uma história que a Inês Garcia e o Tiago Cruz contam por causa do Sintra, em que havia pais a tentar comprar o Sintra para criancinhas. Eles tinham de explicar que era para adultos e a resposta geralmente era esta: mas são bonecos, para bonecos também é para os miúdos. E tenho comigo, para falar de bonecos e outras coisas, a Marta Nazaré, deixa-me ver se eu não me esqueço nada. Olá. Tradutora, autora, especialista em terror infantil-juvenil, Exato. escritora da coluna Sustinhos, que é a coluna da Fábrica dedicada aos mais miúdos. Bruno Caetano, a ver se eu não me esqueci de nada do que tu fazes na vida. Eu passo a vida a esquecer umas coisas que eu passo. Então vê lá se te lembras. Animador, produtor, realizador, membro fundador do Cola, membro fundador da editora Seita, Oscar nominee, coisa nomeado para o Oscar como produtor do Ice Merge. Eu sei que não gosto de fazer claro, mais um. E o João Alves, realizador, animador, a primeira pessoa que eu saiba a ganhar o prémio Motel X com uma curta de animação. Sim, sim. Lá está. E a única pessoa a ter o prémio no Motel X e no Fantaspor. E no Cine, nos três. Lá está, tipo, isto deve ser tipo aquela coisa, o EGOT, não é? Emmy, Grammy, não. tipo americano. E por acaso o Betsy and the Belfry ainda está na Fábrica do Terror. Se nunca ninguém viu a curta, é a altura de... eu gosto sobretudo dos créditos, que é tudo João Alves, tirando a tua mulher a dada altura, mas... Tirando a Rita, sim. João Alves. Uma das perguntas e a Marta tem muitas vezes esta conversa, e nós estávamos a falar disso há bocado antes de nos sentarmos aqui, é o que é que faz um boneco ser para adultos ou ser para crianças? Qual é a diferença? Bem, eu posso começar por dizer que normalmente os bonecos para crianças têm histórias muito mais simples do que os bonecos para adultos. Têm histórias simples, normalmente são aventuras, têm sempre uma espécie de moralidade no fim, a história termina sempre. As histórias para adultos acho que já não é tanto assim, ou deixam finais em aberto, de alguma coisa pode vir depois a acontecer. As histórias para crianças não, normalmente são fecha, a narrativa fecha, que é para a criança. Nas afacadas e... Não, isso não. E isso há também o fator violência, por exemplo, não são histórias tão violentas. E a nível das personagens, costumam ser personagens muito caricaturadas. Nas ilustrações são, por exemplo, os monstros costumam ser monstros assim desenhados de uma forma fofinha, de modo a não causar medo nas crianças, os olhos grandes, as cabeças grandes, o corpo mais pequenininho, portanto estão feitos de uma forma que não vai provocar choque na criança. Aconteceu à geração Monstros Debaixo da Cama e a geração Goosebumps, arrepios. Sim, Lá está, agora é tudo muito fofinho. e mesmo nos arrepios, de certa forma, já é para jovens, não é para crianças, mas nos arrepios, de certa forma, eles ensinam-te a combater o monstro. Portanto, há sempre, a história resolve-se e os jovens dessas histórias normalmente arranjam sempre uma solução como é que vão de combater o monstro. Portanto, eu acho que o R.L. Stein é muito fofinho nesse aspecto, que dá um final às histórias, que se calhar há assim uma ou outra que não, porque vamos manter o medo nas crianças. Quer dizer, ser bons assim uma que não. Assim, precisamos de mais autores de terror, portanto, aqueles Conteúdos normalmente há sempre uma solução. Aliás, as histórias para crianças, as histórias para jovens, focam-se muito nessa parte de há sempre uma solução para as coisas. Há sempre uma solução para uma forma de conseguir deixar de ter medo, uma forma de combater o monstro. Portanto, são histórias que dão soluções. Há sempre esperança. Há sempre esperança. Obrigada. Ou É mesmo eu. o monstro afinal não é assim tão mau. Exatamente. Afinal, o monstro é só um ser incompreendido que precisava de amigos. E, portanto... Mas isso é a moda agora moderna, que não há vilões a sério. Pois é, exatamente. Há um mau mesmo mau, agora não há. É sempre porque aconteceu qualquer coisa no passado que o fez ficar assim. Que eu percebo que é mais humano, mas eu tenho saudades dos maus. Essa E há pouco acolher o monstro. Nós temos que acolher o monstro.
e dizer ao monstro que o compreendemos, que o aceitamos, e o monstro aí transforma-se e fica nosso amigo, fica amigo das crianças, e portanto o universo infantil-juvenil é muito dentro dessas linhas. E já que vocês são pais, têm criança, não sei que idade é que tem Eu, por exemplo. não, a tua 9, portanto, vocês têm mais ou menos, ainda são crianças impressionáveis, vá. E vocês dão mais livros antigos, daqueles em que vilões à séria, ou agora fazem este equilíbrio entre... É mais de agora, é mais de aventuras, e até porque há coisas que eles ouvem falar na escola, ou estão no plano nacional, ou algum colega leu e disse que era giro e ouviu falar, e não sei o quê, e é um bocado por aí. Ou isso, sim, alguém deu, e às vezes em vez de dar 1, dá tipo 8, e nós temos que ir à procura, tipo, porque é que nos deram 8, e temos que ir trocar para ver se encontramos 1, para começar pelo menos de início. Tens a certeza que essas pessoas não trabalham na editora ou assim? Não, porque nós trocamos o 8 pelo 1, não ficamos com o 8 e com o 1, porque senão depois obriga-nos a comprar ali a margem toda. Não, mas é mais por aí. Ou então os que herdaram, né? Porque eu também tenho muitos livros lá em casa, e quando eles chegam à idade que eu acho que sim, apresenta 18, tipo, já podem ler isto. O que é que é a idade... Porque a idade do já podem ler isto, no nosso tempo era para aí 10 anos, ou se calhar menos. Não sei, depende. Às vezes às escondidas, outras vezes... Ainda hoje fiquei muito contente de ver a minha filha a ler Quino. Portanto, que ela está a ler com a mãe à noite, comigo estava a ler Diário de uma Nana, já vamos no 10º, porque alguém também já ofereceu o 17º, e agora vamos ter que... e agora estamos em modo volta e meia, paramos com outras coisas. Mas temos lido coisas muito interessantes. Mas falando no terror, houve um livro que a minha filha tinha muito medo. Que eu adorava o livro, mas ela recusava sempre a ler aquilo. Que é o Olharap. Que é do Benji Davis. Acho que sim, sim. Que lemos praticamente tudo o que ele editou em português até há uns anos para cá, ainda estamos assim um bocado atrasados nos últimos, mas este em particular ela recusava-se. O Coquedo também tem aquela cena do susto, Sim, sim. e ela adorava porque havia todo aquele teatro que fazíamos, mas este Olhará já me fazia faz espécie. É a forma, se calhar, como a história é contada. O Coquedo já é assim contado de uma forma mais... Como é que eu... Exato, obrigada. É isso, uma forma assim mais leve. E o fazer os sustos, as crianças estar-se a contar a história e dizer bu, e depois todas as crianças dizem bu, isso acaba por dar uma certa leveza à narrativa. E o Olharap já não há ninguém, vai, agora é bu, todos bu. Não. Já não dá. Cria-se ali um ambiente Um ambiente mais... que eu acho que é isso também que define o terror. Sim, sim. Não é o gore nem o jumpscare, é aquele ambiente, aquela sensação que enquanto espectadores ou leitores, nós estamos lentamente a entrar naquele mundo sem repararmos e de repente sentimos aquele mundo. Tiveste sempre aquela sensação de estar aqui qualquer coisa atrás de ti e tu de repente não te queres voltar porque já sabes. Mas dizes, o que é que tu deixas dos teus filhos? Estavas a dizer, eles agora já têm idade para isso e pá. É assim, eu tenho lá umas prateleiras no escritório com a banda desenhada e com os livros, e vou-lhes dando acesso, tipo, já podem ler desta prateleira agora. Eles depois vão crescendo e vão Jogar mais ou menos, tipo, tal como estão os DVDs na sala organizados, porque os de animação infantil estão aqui, os de animação mais juvenil e aventura estão aqui, os de terror estão lá em cima ou estão guardados no escritório ao pé. Isso é tipo o álcool nos bares, tipo, a prateleira mais para É um cima. bocado, é um bocado. E tipo, agora já podemos ver filmes desta prateleira. Está um bocado assim filtrado. Porque há Tens a coisas certeza tipo, que eles não vão às escondidas, tens a certeza. Não, sim, isso tenho a certeza. Tens? Mas isto faz Sim. parte também. Também, mas porque eles têm outras coisas que se entretêm mais. Tipo, o meu filho, por exemplo, liga muito mais a desporto e a minha filha mais a manualidades. Leem bastante. No último verão leram tipo 8 livros cada um, ou qualquer coisa. Eu tive que dizer não compro mais, porque já o orçamento já estourou, porque senão era tipo, já acabei esse, pá, o próximo. Pá, não, acabou. E este verão foi assim um bocado intenso em termos de leituras, mas não é tanto a parte do terror. Eles vão mais para aventuras, e a minha filhota lê coisas com bruxinhas e tal, mas é muito a onda Harry Potter, mas com meninas. A Bruxa Matilde, ela lê a Bruxa Matilde. Não, como é que se chama? Eu vi o A Patrícia Furtado. E a Patrícia foi... Nós lemos os 3 primeiros. Vais ser bruxa. É um espanhol, não, é um espanhol em que era com a menina Ana Cadabra. Lembrei-me agora, Ana Cadabra, ela já a fazer as Ana Cadabras e já quer o spin-off que é com um amigo dela, que a ilustração é a mesma onda,
só que é um personagem que ali é secundário que passou a ter a sua própria série de livros, que em Espanha acho que já há 2 desses. E tens o Gravity Falls, não. Mas não Nós vimos a série toda e temos lá o 3, que é traduzido aqui temos pela Marta Nazaré. o livro do Bill. Já tem, esse é o que nos falta. Nós já temos o 7, falta-nos o Book of Bill. E eles são tão fãs que chegaram ao ponto de queremos comprar uma luz negra para ver se há mesmo aqui coisas escritas como aparece na série. Não, isso tem impresso tipo não sei quantos milhares para toda a gente, não há isso. Mas vamos ver, pai, pode ser que tenha. Spoiler, não há. Eu já pensei em comprar eu uma caneta e fazer eu ver os episódios, não parece escrever. É uma hipótese. Vê lá se tem, mas não vai ter. E, tem, pai! E pronto, e vai ser mais fixe. Mas Gravity Falls é terror? De certa forma, sim. Eu acho que tens momentos. Para ver? Tipo X-Files, tipo, há episódios mais ficção científica, outros mais terror e há ali momentos em que sim. Mas se formos a ver, por exemplo, o Mundo de Gumball, há episódios que são bastante terror, Sim. mas não é uma série propriamente terror. Eu Gravity Falls, não sei. É sempre, eles têm sempre monstros, estão sempre a enfrentar monstros e coisas assim muito bizarras que acontecem em Gravity Falls. Mas, e além disso, o que eu também considero de certa forma terror é todos os esquemas do tio Stan a tentar, a tentar indrominar os turistas. Portanto, eu acho que isso também tem assim uma certa forma de terror. E as crianças, a Mabel e o Dipper, a tentarem, portanto, às vezes. É dos poucos personagens hoje em dia que não é sanitário, tipo, não é daqueles. Exato. Acabaram com o Pepe Le Pew e esse tipo de maus exemplos, mas o tio Stan mantém-se como o sacana. Tu entendes, tipo, eu não devo ser como este gajo, que este gajo não é bom, mas ele está lá para se representar. E toda uma paciência que os dois gêmeos têm que ter com o tio Stan. E no fim as coisas acabam sempre bem. Mais ou menos bem. Sim. Mais ou menos. Eu agora vou provocar o Bruno, salvo seja, agarrando nisso, já é que tu dizes, isso não é bem terror. Agora estavas a dizer isso não é bem Se terror. bem que eu não cheguei a ler esse livro todo ainda. Li umas quantas páginas, mas não cheguei a ler todo, porque passaram-me um livro em digital, sim, que chegou à seita, a título de recomendação do Pedro Bossa, e o livro é muito interessante, mas eu depois não, com as coisas todas que eu tinha para ler, acabei por não acabar de o ler. O que é bom porque o livro foi editado e eu prefiro ler em papel do que ler em computador. Esse livro, estávamos a falar, será que é terror? Isso é uma história verídica de um médico português que foi para o Brasil na altura da pandemia e teve que lidar com aquela mortandade toda. É terror. Botam. Lá está. Eu quando nós falámos sobre de que ia ser esta conversa e eu estava em casa a pensar, será que eu via terror quando era pequeno? Porque eu vi tanta coisa que na volta a minha filha consideraria terror, mas que na altura era normal. Tipo o primeiro Gremlins. Era uma comédia, era um filme de Natal até. Mas aquilo é... Sim, Eu adoto por ser ainda por cima com bonecos a sério e não ser digital. eu acho que acho que aqui já toda a gente viu o Gremlins, acho que não vou estar a dar spoiler do filme, sobretudo a parte como o pai dela morreu. Que eu revento o filme, digo, como é que na altura nós achamos isto perfeitamente normal? E tipo, Mas no 2 a história que ela conta é completamente diferente. Isso é uma piada, é uma já nem me lembro do quando ela começa a contar a forma, o trauma que tem, muda completamente a história. Mas não sei até que ponto acredites nisso. O 2 é assim um bocado estranho. Mas outros filmes, o Labirinto, por exemplo, também tem ali elementos de terror, mas não é bem terror. Acho que nós fomos expostos a tanta coisa, e era quase tudo imagem real, não havia tanta animação assim desse género, que ficámos de uma certa forma vacinados. Eu no outro dia eu mostrei, por exemplo, o The Hunt, que foi uma curta-metragem do Diogo Costa que nós fizemos, animação. Esteve o ano passado no motel, foi o ano passado. Estreou no Motel X. No Motel X. Não, estreou em Sitges e depois passou no Motel X. E é um filme terror, e a minha filha viu e ficou tipo, é animação. Eu mostrei o Borbulha do Fernando Al, que não é nada de terror, Zero terror. só que a partir do momento que Isso uma fica borbulha gigante perspectiva. amarela arranca um braço a um miúdo e ele começa a gritar e há rios de sangue a saltar, a minha filha disse, pai, eu não quero ver isto.
E é tátil, não? A cena é que é tátil. Ela já viu, por exemplo, o Nightmare Before Christmas. Já, Já, e tranquilo. tranquilíssimo. E os meus eu tentei mostrar há uns Halloweens atrás, para ir, sei lá, há uns 4 Halloweens também, se calhar foi cedo demais. E eles assim começaram a perceber o que é que aquilo ia. Foi ainda, sei lá, no primeiro número musical, acho eu. Eles começaram a ver aquilo muito sombrio e foi tipo, pai, nós já percebemos a ideia, não queremos ver isto. Eu tipo, não. Não. Mas depois já viram, entretanto, Pesadelo em Elm Street, o Alien, e o meu filhote até já foi ver o Sinners ao cinema, mas aquilo era tipo tão perturbador, porque era perto de ser bonecos, mas era esquisito e metia medo, e eu acho que eles não acharam piada por isso, tipo, é demasiado perto com aquilo que eu tenho no quarto, e se aquilo agora se começar a mexer, não. E se começar a cantar à meia da noite? Quando eu era puto, o filme de terror que mais medo me meteu foi o Poltergeist. Mas era só por causa da cena da estática da televisão. Aquilo metia-me pavor. Vi montes de coisas bastante mais gore e bastante mais explícitas. E lembro-me de ver, um bocado à socapa, o Oitavo Passageiro, porque a RTP anunciou imenso que ia passar. E o meu avô, estava em casa dos meus avós no verão, o meu avô ia ver aquilo. E eu lembro-me de descer as escadinhas e ficar nas escadinhas a olhar. Não vi todo, mas vi grande parte. E lembro-me daquilo me ter medo, mas não era muito. Já o Poltergeist, com a cena da estática da televisão, se eu não estou a falar quando era miúdo, uns anos mais tarde, se eu tivesse a ver televisão e acabasse a emissão, eu começava a ficar, que mal aquilo aparecia, eu começava a sentir os pelos. Eu volto a dizer que a nova geração não sabe o que é acabar a emissão. Não, é. Para eles isso é que é o terror, se acabar a internet, isso é que é medo. Sim. Quando, Não há Wi-Fi, pá, o que é que fazer? quando tivemos o blackout foi assim um bocado assustador para a miúda. Ela nunca Eu adoro a parte do site de talento, é qualquer coisa e é tipo, está a demorar 2 segundos a carregar. Sim. Já não... Eu não consigo abrir o jogo multiplayer da PlayStation. Não dá para jogar. O que é que eu faço? Não dá para fazer? Oh não, não funciona. Mas lá está, não sei, nós éramos expostos a um tipo de cinema, a meu ver, muito bem trabalhado. Para fazer um filme na altura não era fácil. E pá, e tinha tipo os caça-fantasmas. Não é Eu tinha um terror, medo de mas tem. caça-fantasmas quando era mais pequenino. E Caça-Fantasmas é o meu filme de Natal. Eu vejo todos os natais religiosamente. até o sozinho em casa. Já não sou muito geração sozinha em casa. Sabes? Já sou Mas esses quer não ver, vais ver no Natal. sempre Eles um passam. clássico. Mesmo que tu não queiras, estar num canal qualquer, não é? Podes Provavelmente isso que não passou sozinho em casa, receberam tantos telefonemas que tiveram que o passar no dia a seguir ao Natal. E a partir daí nunca mais falharam. Porque os portugueses não deixam. Tradição é tradição. Exatamente. Só se nem em casa bacalhau à mesa. Eu vi com a Laura, quando ela tinha 8 anos para 9 anos, vimos todos os caça-fantasmas. Todos. até ao mais recente. Todos. Qual é a tua opinião? Até preciso saber a tua Eu opinião. perguntei qual é que ela tinha achado mais assustadora e ela disse-me que foi a versão com as 4 raparigas. Eu concordo, por vários motivos. Eu concordo, mas não pelos mesmos motivos. Era o meu filho. Ok, falando da parte mais de terror, é o que tem mais elementos de terror expostos de uma forma mais assustadora. Sim. E eu já o tinha visto, vi a segunda vez, achei que certas coisas nesse filme estão muito bem conseguidas. De longe o que eu menos gosto dos Caça-Fantasmas, pela parte da comédia que não funcionou para mim. Mas há coisas nesse filme que funcionam. E a parte do terror é o que melhor funciona ali. E ela assustou-se ali com uma cena ou outra. Mas já tinhas essa opinião ou foi por ela ficar afetada nessa forma que eu reviste o filme e achaste, não, se calhar, ok, há aqui coisas que eu não tinha visto a primeira vez. Não foi pela reação dela, foi pela minha reação. Eu estava a ver aquilo e estava... Também senti a reação dela. Estava a pensar, eu não me lembrava que isto era assim tão assustador. Ok. Houve ali coisas que estavam muito bem feitas. Ela, por exemplo, o Afterlife, que também tem assim umas cenas de ambiente, terror muito giras. Eu gosto muito de Caça-Fantasmas. Pensava que ela ia reagir mais, não reagiu. Mesma coisa com o Indiana Jones. Ela viu todos os Indiana Jones, menos o último. Sim, revi o Crystal Skull. O último nós já vimos, o último não tem nada de terror. E o último é um mais softzinho. A única coisa que a fez levantar da sala e dizer vou só buscar água, e depois chegou à porta da cozinha, estava assim a olhar para a televisão para ver se já tinha passado,
foi a situação no Temple of Doom do Kaliman Shoptire se tirar o coração. Quando ela viu os dedos a entrar na pele, ela saiu de fininho. Eu acho Parte dos miolos de macaco não Viu. estava tudo normal. Sim. Viu. O fator nojo, normal. Aquelas coisas todas, ela não vive. Esqueço o Calimite, que isso menos é esse. Eu acho também, tipo, o ambiente em que estás, também, tipo, se aparece a cena dos macacos e dos olhos e alguém reage, fica toda a gente séria, ou se parte a rir ao teu lado, tu também levas aquilo para um lado ou para o outro, porque é tão extremo que, tipo, ou ficas a rir ou ficas assustado. E a parte dos dedos, de certeza que tu também reagiste com a ficar sério e ficar tenso, que eu também reagiria assim, porque eu vi aquilo e ainda sinto a cena, tipo, sei que são efeitos hoje em dia, como é que foi feito e não sei o quê, mas ver aquilo faz-me lembrar a primeira vez que vi, e eu sei que vou ficar tenso, e ainda não mostrei à minha filha por causa disso. Eu sei que o meu filho se calhar já aguenta, mas ela não vai aguentar. Tu consideras explicar-lhe, por exemplo, como é que os efeitos foram feitos? Antes do filme, não. Mas se isso ajudar... Eu tenho as edições especiais e os efeitos e não sei o quê, mas eles não têm curiosidade por isso, infelizmente. Não tenho ninguém para ver extras comigo. Mas mesmo explicando, eu acho que depende muito do primeiro impacto. Porque eu às vezes o que faço é tipo, estamos a ver filmes mais antigos. Eu, por exemplo, no dia vimos o Regresso ao Futuro 2. Vimos a trilogia de seguida, vimos felizmente o primeiro no cinema, que passou, foi espetacular, e depois vimos os outros dois em DVD. E eu expliquei-lhes, tipo, tudo o que vocês estão a ver, não havia computadores a fazer nada disto, isto foi tudo a sério. Ou está uma grua fora a segurar coisas, ou foi filmado à parte e depois montaram por cima. Isto aconteceu tudo à frente da lente. Era tudo a sério. E eles ganham outra noção de, ok, porque hoje em dia acontece tudo e mais alguma coisa nos filmes e nada é espetacular. E saberem que aquilo é a sério, tipo a perseguição dos skates no meio da praça, tipo, nada disto é computador. A sério, como é que eles fizeram isto? Vê, está a ser fixe, não está? Está a ser bué da fixe. Não há computador e isto está a ser brutal. Pronto, as coisas acontecem mesmo e sentes o peso e o vai para aqui e vai para ali. E essa interatividade, que é uma coisa que também em stop motion tens e nos filmes antigos, tipo The Labyrinth, Dark Crystal, eu acho que isso impacta mais porque de alguma forma o nosso cérebro percebe aquelas coisas que estão ali. Embora tipo, depois a gente saiba, é uma marionete, é um gajo com a mão na cabeça do Skeksis e outra mão é que é séria, tipo o Poupas e não sei o quê, uma versão sinistra. Mas quando estás a ver, o teu cérebro percebe aquilo está a acontecer. Sim. E há ali coisinha que te faz acreditar. O que me fez apaixonar por animação stop motion, que é mais a minha praia, não foi também, mas não foi o Vasco Granja, não foi aquilo que eu via na televisão. Não sei se vocês se lembram, olha, no outro filme que tem elementos de terror também, O Menino de Ouro, do Eddie Murphy. Lembram-se? Que ele vai tipo ao Tibete. Há uma parte... Outras com 100. Gente. Assim, por fator nojo. Não, muito nojo. Esse filme tem coisas. E no final há todo um spoiler, um demónio, um diabo, um humano que se transforma num diabo, todo filmado em stop motion. Mas a parte que eu mais gostei nesse filme foi uma particularidade que o miúdo, que é assim, tipo um ser iluminado, faz uma lata de Pepsi Cola a transformar-se numa personagem antropomórfica e começa a dançar. E eu estava tipo, como é que aquilo foi feito? Aquilo é magia. As latas não fazem isso. Já temos latas em casa, elas não fazem aquilo. E fiquei muito curioso de saber como é que aquilo era feito. E depois, mais tarde, comecei a dar o devido respeito aos practical effects. No Indiana Jones, no Robocop, outro filme, o primeiro Robocop. Aquilo tem elementos de gore. Eu acho que nunca mais voltei a ver o... Tenho de rever o Robocop outra vez. Nunca reviste? Não, nunca revi. É dos meus filmes favoritos, aquilo é brutal. É brutal. Já vai pôr na língua procurar, não sei onde é que ele estará, mas esse e o Terminator. Pá, desculpem lá, acho que só revi o Terminator 2 várias vezes, mas pronto, prometo quando chegar a casa. Uma altura em que era inevitável rever porque a RTP estava a dar o Terminator 2 tipo, semana. Estava constantemente. Mas já o Robocop não é tão polido e não é tão para as massas, é muito rude. Mas eu gosto de ali uns filmes do Verhoeven que eu gosto bastante, incluindo o Starship Troopers, que eu tenho assim uma paixão gigante pelo filme. Esse filme, se eu tiver tipo, vou-me deitar, lá está a começar, são 3 da manhã, eu acho que consigo ver isto. Tenho que acordar amanhã às 8, mas eu ainda vejo isto hoje. Não consigo não ver o Starship Troopers, por muito mau. O filme tem coisas que não são propriamente geniais, tipo o argumento e as falas,
Mas há ali qualquer coisa. E também tem o seu quê de terror. Mas lá está, é aquela nostalgia. Verdade, é verdade. Outra coisa de terror que eu no outro dia eu aprendi com o João Alves, no outro dia, através do Instagram, essa rede social do inferno, do chamado. Agora não lembro como é que é, mas que os filmes e as séries são dumbed down. Second screen. Second screen, exatamente, porque as pessoas estão a fazer scroll e eu achava que era o meu problema. Eu de não prestar atenção, porque eu tenho PHDA e pensei, "Pá, deve ser eu que estou, mesmo naqueles dias que não consigo, tipo, parava as coisas a meio a fazer. Depois é que percebi, não, aquilo está demasiado básico. Porque são encomendados assim. Se eles são encomendados aos escritores, tipo, faz uma coisa que as pessoas consigam estar a mexer no telemóvel e a ouvir, e depois quando olhem outra vez e prestem atenção, tipo 10 em 10 minutos, porque estão a ver, seja o que for, nos telefones, continuem a seguir a história. Os filmes estão feitos, por isso é que tu tens um personagem a dizer, a seguir temos que ir não sei o quê, e o outro à frente, pois é, temos que ir não sei o quê. E o outro, olha, já disseram que... Exato, já te Já disseram disseram isto. 3 vezes, meu, avança para a história, já percebi isso. E tipo, mas o gajo está a ver o telefone, não ouviu das outras 2 vezes e só ouviu a Pois, terceira. eu achava que era de mim, tipo, devia estar, tipo, mas ele já não disse isto. Era uma coisa. Pá, como é que vocês veem essa nova. Da mesma forma que vejo os tendência? dramas verticais para Ai, ver no sim, telefone. já ouvi falar, não vi nenhum ainda, não sei qual é, mas já ouvi falar que existe agora essa. Eu já tenho alguma defesa com alguns atores. Primeiro vou sempre ver críticas de filmes hoje em dia, não vejo nada cold turkey porque já sei que vai haver problemas. A menos que confie muito no realizador ou no argumentista, não vejo nada sem ver críticas antes. Vês tudo do Bruno Guetan? O que é um problema, porque há sempre pequenos spoilers aqui e ali, mas estraga-me um bocadinho sempre as coisas. Mas tenho, por exemplo, alguns atores que eu sei se aquele ator entra no filme eu não vou ver. Porque eu não vou sentir nada enquanto estou a ver aquilo, porque todos os filmes que eu vi até agora daquela pessoa não há empatia tipo nenhuma e então não vale a pena. Porque sinto-me sempre um totó a ver aquilo. Pronto, eu não quero sentir com um totó. Tinha de contratar para o público. Agora seja inevitável. Screening tests que eles fazem, era só o João Alves na sala de cinema lá a dizer não Passa, que este passa. este não passa. Mas isso é uma coisa, não sei se isso preocupa e eu prometo que hoje não vamos falar de inteligência artificial porque precisávamos mais 3 horas e Nós meia. podemos, terror e tal. Mete Para medo. ver terror, acho que todos aqui temos, a Marta então na tradução deve apanhar assim com... eu já apanhei traduções feitas por... nota-se logo que é inteligência artificial. Como é que nós travamos? Não travamos. Vocês usam a inteligência artificial como ferramenta, não como... não a generativa, vá. Eu às vezes uso para pesquisar, porque realmente é mais rápido e mais fácil chegar a qualquer coisa. Já não consegues pesquisar sem Pois inteligência não, artificial. infelizmente já Já não tinhas um consigo. algoritmo. Se bem que o machine learning, a inteligência artificial é uma nova roupagem por uma coisa que já tínhamos. A única coisa que veio agora revolucionar um bocado o nosso meio de trabalho é a inteligência artificial generativa. Mas eu não tenho nada contra a inteligência artificial para processamento de dados, desde que os dados que estejam a alimentar a máquina sejam a pessoa que os está... Cuidadosamente recolhidos. Sim, exatamente. O meu problema agora é mais a nível de... Há tanta coisa por pegar, mas pegaria na generativa um bocado pelas leis que estão em vigor, nomeadamente o direito autoral. Faz-me confusão como é que o roubo descarado é permitido, havendo leis em vigor que o deveriam impedir. Mas, por exemplo, os miúdos da escola da minha filha agora estão a fazer uma coleção de cromos de uma coisa que para mim aquilo é borderline horror, que é o Italian Brain Rot, que é tudo gerado em AI. E são personagens assim um bocado manhosas, são feias, são... lá está. Para eles aquilo é perfeitamente normal, já faz parte. Mas porquê Italian? Porque Porque aquilo foi desenvolvido na Ásia, não faço a mínima ideia. Eu acho já ouvi perguntar ao ChatGPT o que é que vende mais. E o gajo diz Italian. keywords. Mas isso é... E pronto, depois podemos entrar... Mas o próprio cinema já tinha, de uma certa forma, dado a entender o que é que vinha aí, não é?
Toda a gente viu o Exterminador mais do que uma vez, aprendeu. Sim, e mais recentemente tivemos o Máquina também. Temos uma série de filmes que mostram que não é fixe. E estamos a caminhar. O problema é que nós vemos as coisas e pensamos isto não é fixe, mas há um grupo de gajos que vê e pensa, eia meu, é isto, nós é que isto, 1984, e pensamos isto é horrível. E os governos veem tipo, é assim malta, é isto que a gente tem que fazer. É tipo, mas eu não tive um meme que era tipo, um gajo estava a escrever, acho que era um clipe não era o Ron Atkinson, mas não era Mr. Bean. Era outra coisa que ele tinha feito. E está tipo um gajo a escrever e está o Mr. Bean sem espreitar. Sim. E desde, tipo, o gajo está a escrever é tipo sci-fi, tipo, mas para tipo criticar e prevenir coisas, tipo criticar o que já se passa agora para não acontecer. E tens ao lado o tech bro a tipo olhar, deixa-me cá ver inspirações. E tipo, não meu, isto são avisos. Isto não é para acontecer. Estamos a ir perigosamente nesta direção e não queremos ir. E eles veem tipo, isto é uma boa ideia, que é exatamente o contrário. Eu não percebo a falha de ver. Há bocadinho falaste no Starship Troopers. É como tipo o Fight Club, a mesma coisa. São filmes em que se tu mostrares à pessoa errada, vai tirar a mensagem completamente oposta. O Fight Club é um bom exemplo disso. É isso, é tipo, tu vês o Starship Troopers e podes ter de repente montes de gente a alistar-se por tipo, vou fazer a minha parte. Tipo, não, meu, não é isso. É exatamente o contrário. É tipo, Fight Club, tipo, agora vamos ter mais de dar porrada porque isso é que é sério. Não, meu, é o contrário. Claro, Isto é uma não crítica viram. a isso. Se calhar não vi um filme até ao fim, não sei. Não, deviam preencher um inquérito antes. Se isto, não sei o quê, depois. Olha, para isso era bom usar. Das sátiras e das vezes do humor negro é que há pessoas que veem aquilo como um aviso e percebem e até se riem, não sei o quê, e há pessoas que interpretam aquilo à letra e tipo, isto é por aqui. Caminha por aqui. Fazer, né? Bem, vamos falar de coisas positivas agora, está bem? Que isto já está a ficar. Corrijam-me esta data, mas o Dia Nacional da Banda Desenhada Portuguesa ficou como dia 18 de outubro. Continua-se a celebrar. Espero que não tenha sido uma coisa one time off. Talvez foi o segundo ano este ano. Houve algumas celebrações, não muitas, mas as editoras aproveitam para relembrar, por exemplo, espaços como a FNAC a fazer algumas coisas à volta desse dia. Acho que é daquelas coisas. Acho que poderá ter melhor aceitação a partir do momento que isso for também celebrado nas escolas. A partir do momento que as próprias escolas celebrem esse dia, nem que seja com, sei lá, leitura de um livro, elaboração de uma pequena prancha de banda desenhada, aí sim começamos a introduzir novamente a banda desenhada na vida dos miúdos. Porque nós somos todos da mesma geração, não havia uma festa de anos ou um Natal que eu não recebesse livros de banda desenhada. E há Caris, Tintins, Asterix, Lucky Loops, era perfeitamente normal e eu devorava aquilo. Eu conheço muitos miúdos que não têm o hábito da leitura, a não ser... Independentemente de ser banda desenhada, outra coisa. Epá, e a minha filha, mesmo a minha filha, que eu tenho uma biblioteca extensa, a minha esposa tem uma biblioteca extensa, ela tem uma biblioteca extensa, porque nós dizemos que compramos os livros para ela, mas às vezes não é para ela, é para nós. Conheço esse. E depois obrigamos ela a ler connosco. Todos os dias temos o hábito da leitura. Mas agora já apanhei várias vezes a dizer, quando eu digo, Laura, não há tipo jogos, não há televisão, não há nada, tipo, e ela vai buscar um livro e senta-se para ler, mas foi preciso muito tempo. E foi por insistência tanto minha como da minha mulher. Eu vejo muitas casas que não o fazem. Agora, se tivermos essa celebração, de certeza que vão haver muitos miúdos que vão descobrir algo que nunca deram a devida atenção e podem descobrir algo que realmente gostam. Como é que foi esse processo de tu depois quase que passou a ser levada a sério, a banda desenhada? Lá está, são bonecos, portanto isto são os das duas, ou só os miúdos é que leem e os que leem devem ser estranhos ou esquisitos. Eu quando tinha a minha banca na Amadora BD, agora cedi para a cooperativa, aceita agora tem lá uma banca. Quando eu tinha a minha banca, às vezes entrava lá um pai ou um avô, ou uma coisa assim, com
2 ou 3 filhos. Queria livros para eles. Eu dizia, olha, peço imensa desculpa, mas eu não tenho nada. Como não tem nada? Isto não é banda desenhada. E eu, sim, mas não tenho assim nada para a idade deles. Mas tenho coisas para si. E ele, eu não leio banda desenhada. E saíam. Mesmo em Portugal, hoje em dia há muita banda desenhada para miúdos, mas há 10, 15 anos não havia. E eram os 2 segmentos que mais pediam. Era banda desenhada infantil-juvenil e banda desenhada de terror. Também não há muita banda desenhada de terror. Agora já há mais umas quantas e nós temos aqui alguns exemplos disso. Mas também não havia muita. Eu lembro-me já nem sei há quantos anos foi. Aí que 12, 14 anos, fiz com uma pessoa que já não está connosco, o Geraldo Gelino, uma antologia chamada Sobressaltos. Nem convidámos, acho que ele convidou 8, eu convidei 8. Foram 16 histórias de 2 páginas cada. E era uma coisa assim, singela, nunca pensámos fazer assim uma antologia simples, histórias de 2 páginas, nem sequer, não há espaço para grande impacto. Vendeu para caraças. Porque os fãs do terror, sabe como é que é? Os fãs do terror, qualquer coisa, eu não tenho aquilo. E com muita surpresa nossa, nós fizemos na altura, assim, um bocado para celebrar também um evento que havia que eram os sustos às sextas. Sim. Eu adorava eu cada vez que encontro o António Monteiro tento, então e agora este ano? Mas que é um grande escritor de contos de terror. E tive a oportunidade, nos Sustos às Sextas, dele a ler um dos seus contos, naquele espaço em Oeiras, que era sim. tudo, luz apagadas, lareira a crepitar lá atrás. E eram experiências muito fixes. Devia haver mais disso. Mas esse livro teve uma aceitação enorme, porque realmente não havia. Mas hoje em dia, temos aqui algumas coisas paras. Do terror português, lá está, temos o Baile, que já continua a dizer que não é para vos dar graxa mesmo, continua a ser meu livro, um dos meus livros favoritos pela temática, porque mistura zombies com um polícia da PIDE, e é só isto que eu vou dizer para já. Já sei que a longa-metragem que vocês tem mais história e mudou um bocadinho a história, não é? Acho que há ali qualquer coisinha, há ali uns ajustes. A banda desenhada original são 48 páginas, nós agora temos 1h20 de filme, portanto cresceu bastante. Desafios, até agora não vamos falar daquele desafio que tu e eu sabemos, dos backups, vamos passar essa parte. Eu senti a tua dor, eu acho que toda a gente sentiu a tua dor. Mas desafios até agora de fazer, para já vocês estão todos em colaboração, ou seja, a equipa mantém-se a Joana Afonso e o Nuno Duarte. Portanto, não dava para fazer sem eles. Não dava. E como é que desafios até agora que vocês tenham? É deixar coisas de fora, já sei, tipo, caramba. Não, mas desafios em que sentido? No fazer? Sim. Não vamos falar de. Eu prometi que em 2025 não falava de ICA, de financiamentos, de. Não, até correu bem. Até correu bem, vamos dizer que até correu bem. Não, mas não podes dizer isso, tens sempre de dizer. Estamos na fase do desenvolvimento, portanto, justiça e tu vá bem. Depois, quando for para a produção, logo se vê o que é que acontece. Exato. Isso é outra luta. Mas tem sido fixe, eu acho que tem corrido muito bem. O primeiro desafio foi para o Nuno Duarte, porque ele tinha escrito o guião, depois adaptou para a banda desenhada e agora foi voltar a guião. E eu não sei se ele mexeu muito ou pouco naquilo, mas está espetacular. Eu adoro o guião. Alongou bastante. E o que me facilita a minha vida enquanto realizador, porque o guião é bom e não tenho que fazer muita coisa, é pegar no que está lá e pôr imagens. Sim, não tenho que alterar quase nada, está espetacular. Adoro o guião, já lhe disse várias vezes, e por isso o primeiro desafio foi para ele. A Joana, entretanto, mudou um bocadinho o traço, mas mesmo ao longo da banda desenhada vai-se sentindo isso. Foi por causa de ti que sabes que eu não tinha, ou se calhar não tinha notado isso com atenção, e depois tu fui lá confirmar, mas ela estava a começar. Eu acho que eles demoraram não sei quanto tempo, mas foi mais 2 anos. Sim, a fazer o livro, e então o traço da Joana foi evoluindo e isso sente-se no livro. Lá está, quando está a tomar atenção. E então é muito mais perto das últimas páginas o que nós vamos pôr no ecrã. E agora, o que está a ser o desafio é, lá está, primeiro criei uma aldeia virtual, a 3D,
com base em todas as descrições das cenas que o Nuno pôs aqui e ali, o que é que tem que acontecer aonde. Claro que a aldeia agora vai ser maior e vai ter mais detalhe, mais. Não? Sim, mas não muito. A questão é mais tipo, como há vários momentos em que alguém está a contar o que aconteceu ou alguém está a relatar algo a alguém que não estava lá, ou memórias ou qualquer coisa, essas partes, para ter alguma liberdade mais gráfica, se calhar, e mais liberdade com a câmera, porque estamos em animação, podemos fazer o que quisermos. As outras partes são mais sérias e então eu estou-me a restringir muito a espaços físicos como se estivéssemos a filmar a imagem real. Praticamente não estou a usar truques de animação, nem Sim. batotas, nada disso. Estou a filmar tudo muito, o espaço é aquele, os personagens são deste tamanho, então têm estas dimensões, tipo, são personagens que têm os braços mais compridos ou é mais baixo, têm efetivamente os braços mais compridos e é mais baixo, não há cá tipo caixas de fruta para o personagem subir para ficar nivelado com os outros, não, tipo, ajusta a câmera e põe as coisas como deve ser para ficar tudo bem. E pronto, tudo muito sério e muito a câmera parada como se estivesse num tripé, raramente se move e quando move é tipo no eixo, não ando tipo a fazer planos de sequência da cena toda, porque podia, que a animação podia fazer a cena toda, mas primeiro ia dar um trabalhão do caraças aos animadores, porque vai ser animação 2D, isso seria o O exato. 3D é só para referência animatic, Sim, vai ser exato. tudo em 2D. Tu não vais, só estás, a animação não vais fazer tu? Não, só estás a. Não, só Não. vou fazer o animatic e depois da animatic é passado para a Joana e a Joana faz um storyboard lindinho já com os desenhos dela e pronto, faz os E outra pessoa. E o storyboard dava para ser editado porque está a ficar incrível. O storyboard é muito bom. Eu comprava se editares, se publicares. Talvez em um Joana livro de making publicou imagens agora no início desta semana no Instagram dela. E eu tive Interessante. pessoal a contactar-me a dizer que aquilo estava a ficar muito louco. Mas lá está, a parte da animação, estavas a dizer, o João, se tivermos a sorte de financiarmos a longa, o João vai ter uns anos de trabalho constante para aquilo funcionar. Ele não vai ter tempo para animar, não vai mesmo. Vamos ter que contratar uma equipa bastante grande, porque o traço da Joana, apesar de ser um traço não realista, tem o seu quê de detalhe e o nível de qualidade que nós queremos no filme a nível de animação é considerável. Nós já temos para aí 4 ou 5 planos. 5 planos, eu acho que temos 5 planos. O quê? Os planos da que a Laura é aqui desenhou, já animou. Não tenho noção. Mas Eu acho que são 4, sim. Acabaste de ter 4, sim. são 5. Mas temos de ver isso agora para a prova de conceito. E vamos ter agora um animador a começar daqui a uma semana e meia. Para fazer mais uns quantos planos, porque nós temos que fazer cerca de 2 minutos de prova de conceito. O João esteve agora a trabalhar na edição, com base nos planos que ele já tinha do Animatic, na edição de um teaser de prova de conceito. Não vamos contar, nós estávamos na dúvida se íamos contar um segmento do filme. Era isso que eu te ia perguntar, se ias fazer trailer ou se ias fazer como o Fernando Balo fez agora com a longa, por exemplo. Com borbulha para o Slashdom. Não, nós vamos fazer uma coisa mais na imagem de um trailer, algo para criar sensação imediata, para que as pessoas fiquem entusiasmadas e queiram ver mais. Acho que vai ser mais por aí. Aquela sensação mesmo quando vês o trailer de que quer ver este filme. Ok, é isso. É que isso será que quer financiar este filme ou quer me juntar à equipa para fazer isto acontecer. Yeah. Essa é a ideia. E pronto, mas temos ainda uns meses de trabalho pela frente para fechar o. Já estás com o quê? 64 minutos neste momento. de Animatic. Primeira passagem, porque depois vamos ver o Animatic, vamos tomar apontamentos. Olha, aquela cena está um bocado parada, ou aquela cena era fixe a câmara estar noutro sítio, mas lá está, foi a razão pela qual o João fez o Animatic em 3D, que foi para permitir agora explorar um bocado aquele universo. E Temos que redesenhar nada, está lá tudo. Se agora chegamos à conclusão, era melhor a câmara estar no sítio, é só pegar na câmara e mudar para outro sítio, não temos que mandar tudo fora o que estava e redesenhar as coisas. sim, Animatic desenhado é um bocado complicado. E só depois de termos isto tudo fechado é que a Joana Afonso vai fechar o storyboard. Digam que estão a filmar behind the scenes e coisas do género, não? Como sempre, Casa de Ferreiro, espeto de pau. Não. Não é a coisa mais entusiasmante eu estar sozinho a olhar para o ecrã e tipo, agora é daqui. Não, eu não fazer mais, é mais para cima, mais para baixo, não. Se gravares em time-lapse, aquilo é tipo. Tipo stop motion. Tipo, são tipo 20 segundos e as pessoas pensam, estão Tipo, coisas a acontecer. semana sai tipo, quê? Uns 2 minutos de animatic?
3 minutos animatic no máximo. Houve semanas em que saiu tipo 5 minutos, mas era semanas em que era só cenas de diálogo numa localização que já estava feita, e aí é mais fácil, tipo, 2 personagens a falarem. Uma localização que eu já tenho montada, tranquilo. Agora se entra mais um, e depois entra mais outro, e depois alguém muda completamente a ação, ou se estamos na rua e se complica e não consigo mais de 3 minutos por semana. Mas tentado a avançar, já vamos com mais de 1 hora. Nós depois usamos há o making off, e depois o que nós vamos fazer sempre, nós chamamos-lhe de faking off. Que é, olha, liga lá e mete lá e finge lá que estás a trabalhar. E o pessoal filma um over the shoulder da pessoa a trabalhar. Claro que só imagens espetaculares e coisas super interessantes. Não vamos pôr aquele plano que não interessa a ninguém. E montamos uma coisa com 3, 4 minutos. Ainda amanhã vamos lançar um outro filme, 6 minutos de faking off. Que é basicamente o recurso de quem não tem dinheiro para contratar alguém para fazer um making off. Seja o que for, desde que as pessoas percebam como é que o trabalho funciona, eu acho que essa parte é... Deixamos alguma coisa para depois nos convidarem para vir para a conversa. Obviamente. Nós gostamos de vir para a conversa. Eu também gosto de vos ter aqui na conversa. Ias dizer qualquer coisa sobre o dia, entretanto eu comecei a mudar de assunto. Não. Vamos falar de festivais, coisas boas que acontecem. Vocês costumam levar os vossos miúdos ao Lobo Mau, no Motel X, nem por isso. Já levei, sim. Geralmente também já levei. é mais adultos do que crianças. A Marta vai, tu vais Mas eu tenho muita pena que ultimamente no Lobo Mau tenho sentido realmente pouco público, Infantil. poucas crianças, sim, Que estranho, nos a gente- filmes curtos, por exemplo, muito poucas crianças, não sei se tem que ver com o horário que eles escolhem. Se eu te perguntar, não será por aí, acho que é sábado de manhã, não é? Eu acho que este ano colocaram os curtos ao fim de semana. Sim. Portanto, foi sexta-feira e sábado. Habitualmente costumava ser durante a semana. E não sei, sendo durante a semana, se seria mais difícil levar as crianças até ao Lobo Mau. Não seria mais fácil durante a semana as escolas levarem turmas inteiras ao Também Lobo Mau? isso. O problema é que o Motel X calha no início do ano letivo, Sim. e mesmo no início, Yeah, é portanto, mesmo não há assim. tempo dos encarregados de educação e os professores se organizarem de modo a levar as crianças. E eu não sei se isso terá Sim. que ver com a falta de público infantil nos sustos curtos. Não Poderá sei. ser por aí. Assim, eu falo enquanto pai, as crianças já têm tantas atividades ao fim de semana e nós ainda temos que arranjar tempo para compras e limpezas e visitar a família, e alguma coisa tem que ceder, e às vezes o que cede é esses programas extra. Por isso é que a minha sugestão seria durante a semana na escola, mas tens razão, a cena de ser logo em setembro no início das aulas é ali um entrave, sim. Ultimamente tem sido, acho que só houve um ano que não calhou logo ali no início, mas nos últimos anos tem Normalmente sido- costuma ser ou é no início ou é um pouco depois, uma segunda- semana depois do segunda de início. setembro. E portanto, não sei, sei que. Não sei. Mas já passaram lá. Tentar. A última vez que eu fui sozinho foi para ver o Jason and the Argonauts. E que foi, lá está, também tem ali uns elementos de terror. Lá está, também chama adultos, também chama. E um outro festival que nós. Não sei há quanto tempo é que eles têm esta secção de terror no Mostra. Lopal. O terror anime. Não, o terror anime. Não é Pronto. todos os anos, já percebi que houve um ano que não houve. Este ano não houve, foi o ano passado. Não sei se aquilo é de. Não. Sim, não. Agora, acho que não há muito tempo. Mas eu lembro-me de o Sr. Jacinto, a minha curta anterior a esta, ter passado lá no Lobo Mau. Lembro-me de estar de férias e de Mas espera, estás a falar de Motel X, do Lobo Mau ou Motel X? Não, eles estão a falar de um monstro, aquela secção que eles têm à noite, que tem uns só de conteúdo sexual, uns só de terror, uns só Também mais é ricos. recente. Também é recente, tem para aí 2 anos no máximo. Acho eu, Galrito, me desculpe. Sim, nós começamos a receber os convites muito recentemente. Há 3 anos foi o Francisco, há 3 anos, depois o ano passado fui eu, e este ano não houve. Este ano não houve. Eu não sei se provavelmente porque eles não têm filmes suficientes aí, mas aí é para crescidos, vá. Aí já não Sim, tem. as curtas são um Precisamente. bocadinho. Mas sim, não é para crianças. Lá está. Mas A pelos animação não é sempre para crianças. Os temas. Os temas. Os temas e Sim. também o visual, o fator visual, Sim, sim. portanto um pouco muito explícito em certos temas, muito, ia dizer visual outra vez, mas explícito, particularmente a violência muito bem marcada, portanto não é alusão à violência, vê-se mesmo a violência. Sim, e aqueles passam uns filmes a 1 hora. Violência realista ou violência fantástica?
realista, violência realista. Ok. Em animação, gostei disso. É realista. É realista. São bonecos. Era isso que eu estava a pensar. Mas, tipo, alguém ser atropelado e ficar ali no chão a sofrer é uma coisa que pode acontecer no dia a dia, mesmo em animação. Agora, tipo, um alien a saltar de peito, tipo, não é real. Também pode acontecer, não está por hoje em dia. Já não digo nada. E o que é que faz? Porquê banda desenhada para temas adultos? Ou animação para temas adultos? O que é que faz alguém fazer animação e não fazer filme realista? Pá? O que faz uma pessoa optar por animação? Epá, Animação. eu acho que toda a gente que eu conheço que trabalha em animação apaixonou-se pela animação desde cedo. Acho que poucos são aqueles que mudaram de imagem real para animação ou de animação para imagem real. No caso da animação, acho que é mesmo uma história de amor, é mesmo uma paixão que uma pessoa tem e que depois não se vê a contar histórias de outra maneira. A animação traz alguma liberdade, não financeira, traz alguma liberdade que a imagem real não traz. A imagem real exige equipas, atores, exige equipamento. A animação também exige equipamento, mas muito menos equipamento. Também exige equipas, mas não é obrigatório. Uma pessoa pode contar exatamente o mesmo filme. Há um filme de stop motion, que agora não me estou a lembrar do nome, que já não o vejo para aí há 10, 15 anos, que foi um norte-americano, que lá não há financiamento para curtas, norte-americano que fez uma curta com 10, 12 minutos, que ele fez completamente sozinho, cenários, animação, pós-produção, som, fez tudo completamente sozinho, enquanto durante esses 10 anos mudou de cidade 3 vezes. Stop motion, carregar os cenários todos atrás, essas coisas todas. É possível fazer. É doidos, mas é possível. E imagem real já não é bem a mesma coisa. Por menos não todas as histórias. Há para fazer uma história adaptada, criada de propósito para não precisar. E essa liberdade da animação é fixe. É porreiro. É um bocado... Eu lembro-me, nós há bocado estávamos a falar do Filipe Melo, do Dogman Não Sei Pizza Boy. Que também vejo como sendo ali borderline. Sim, nós fantasia de terror. Sim, consideramos. Eu lembro-me dele dizer, isto era uma coisa que eu queria fazer em imagem real, que eu adorava que ele um dia conseguisse fazer um Dog Mendonça em imagem real, era mesmo fixe, uma série. Mas ele não conseguiu arranjar as condições para fazer, porque lá está, é muito complicado fazer as coisas nessa técnica. Então resolveu fazer em banda desenhada. Senão podia ter resolvido fazer em animação. Seria, não digo mais simples, mas seria mais fazível. E eu acho que há muito também essa visão. E depois a animação tem uma liberdade total de contar, colocar a câmera onde quisermos. Tipo, eu faz-me lembra-se da Odisseia, a série do Tiago Guedes. Havia aquela história, há lá um segmento de animação que eu tive a sorte de poder construir e animar para isso. Eu acho que o David também esteve nessa produção. Lembro-me que há lá o Tiago Rodrigues, até lá uma cena que diz: um helicóptero, não há dinheiro para isso. Já sei, fazemos isto em animação. Diz, salvo erro, o Bruno Nogueira. Já sei, fazemos isto em animação. Lá está, em animação eu podia fazer 50 helicópteros a aparecer. Não ia custar muito mais dinheiro, talvez. Não muito mais. É essa liberdade de fazermos o que nós quisermos. Vamos a falar de terror não real. Quantas vezes é que tu vês em animação, tipo, anime, malta a ser esquartejada, assim, tipo, naifada, e o corpo separa-se. Até já tens agora a imagem real a imitar essas animações. Tipo, tens esses efeitos. Yeah. Mas aqui é mais fácil. Há essa liberdade e acho que é um bocado por aí. Depois também há o amor pelo desenho, no caso da animação 2D. Como eu não sei desenhar, era o amor do stop motion, tipo, o amor da construção, de fazer coisas palpáveis, dar vida a objetos. Mas a malta do 2D ama desenhar, tipo, faz parte da sua vida, é a sua expressão artística. Eu acho que isso funciona muito bem. E agora, que há uns tempos perguntei ao Cláudio Jordão, também outro realizador de animação, foi assim uma espécie de queixo ou assim um comentário que eu fiz, disse qualquer coisa do género: porque é que na mesma secção competitiva estão filmes de animação e filmes de imagem real, porque são coisas diferentes. E o Cláudio Jordão, obviamente... É tudo cinema.
Não, ele calou-me com esta frase que foi, mas eu também sou realizador. E eu fiquei, ok. E é do cinema. E é tudo cinema. Mas eu já ouvi muito esta das pessoas. Curiosamente, quem ganha o Méliès d'Argent este ano foi uma animação no Motel X. É Amarelo Banana. O Amarelo Banana, exatamente. É um grande filme. Gostei imenso. Já estive em vários festivais, já ouvi por aí. Sim. Estreou em Roterdão, salvo erro. Sim, Está a havia ter um de- percurso interessante do Alexandre Souza, produzido pela AIM. Lá está. É terror, sem ser nada explícito. Sim. É um thriller, tem ali É um qualquer coisa. Sim, mas eu considero terror. Não tem de ser uma coisa muito. Mas leva-nos para um sítio que nos deixa desconfortável, Desconfortável, há ali exato. qualquer coisa, uma sensação de desconfiança, o que é que vai acontecer a seguir. Eu gostei muito do filme por isso. Eu também, mas lá está, as pessoas depois dizem como é que o júri escolhe entre o. Eu não sei porque não estou no júri, mas eu acho. Imagem real e animação. Sim. Posso dizer que sempre que há animação ao concurso, normalmente ganha. Porque tu começaste, com essa. Depois do ano a seguir foi o Flávio Jordão. Cláudio Jordão com o Wild, a seguir foi Cláudio Jordão com o Conto do o Vento. Conto do Vento, exatamente. Depois foi aquele... O italiano do. Exato, o italiano, como é que se chama? Do Lorenzo Del Innocente, Exatamente. o Desafego. Desassossego, sim. Tens várias, sempre que há uma animação, porque são diferentes, mexem mais contigo, embora não seja visualmente realista, consegue tocar lá dentro onde infelizmente os de imagem real não estão a conseguir chegar. Mas isto era uma provocação, não é? Eu queria ver se vocês ficavam bem sangados comigo. Eu estou aqui calado para não provocar ninguém. É assim, eu posso Podes dizer responder. que eu quando ganhei o prémio não fui estupidamente arrependido. Já tivemos esta conversa. Pronto, Perdeste. não fui jantar com o Jorge Romero porque achei que só fiz uma curta, não mereço estar lá e tinha a minha namorada e os amigos à espera, podes crer. E fui à sessão seguinte, já tinha os bilhetes, o plano era esse, era irmos à ação de encerramento e a seguir à ação a seguir. Armado em estrela. Não, eu não vou jantar, porra. E estive sentado na fila a ver o filme e antes do filme começar ouvi várias pessoas entrarem na sala a dizer: como é que ganhou aqui o meu bonecos? Bonecos não metem medo, caneco. Ok. Mas pronto, E ganhou. disseste, o filme é meu. Não disse. Não fiquei calado, deixa eu falar. Depois houve malta na net também a dizer: é claro, ganhou, então tem aquela gente toda por trás, é tudo, ganham sempre os mesmos. Eu não conhecia absolutamente ninguém. Foi com aquela, mas tipo, os comentários online é sempre os mesmos. Tens padrinhos, Ninguém me cunhas. conhecia. Eles foram ver, vais sempre a ouvir críticas. Eu adoro festivais, adoro, acho que é poder tirar uns dias para ir a um festival à descoberta é maravilhoso. Nunca sabe. Sabemos que vamos sair dali sempre com uma paixão nova. Vai haver um filme qualquer que nos vai dizer muito ou mais. É sempre uma experiência muito fixe, mas a parte competitiva dos festivais não é a parte mais fixe. Não é, eu geralmente, é muito raro nós acertarmos no filme que vai ganhar, é raríssimo. Geralmente, mas lá está também, não acho que seja isso que faça, claro que ganhar é bom, mas não é a única coisa que faz depois o filme ser espetacular. E como realizadores nós queremos é que o nosso filme seja visto. Se ganharmos prémios é ótimo, é maravilhoso. Pode-nos dar a oportunidade de fazer mais filmes mais rapidamente, termos muitos prémios. Mas queremos é que o filme seja visto e que nos façam perguntas e que... Sim, eu tenho reparado, não sei se metade da sala são amigos das pessoas da equipe, Depende. mas eu tenho notado que as salas, quando são as curtas portuguesas, geralmente é ao fim de semana ou à hora do almoço durante a semana, noto as salas mais cheias. E Ter a equipa. Não fica assim. Olha que eu acho que não é só. Claro que quando. Não é só, mas enche muito a sala. Sim, as equipas estas. Não digas isso. Mente, diz que não, realmente. Eu estive numa sessão em que eu tinha bilhete por causa do filme do Fernando Halle, da Borbulha, Sim. e eu não pude entrar, entrou o meu filho com o meu bilhete porque estava cheíssimo. E cada curta tinha o realizador, o produtor, 3 atores. O produtor, realizador, 3 atores, mais a namorada de um. E tipo, isso encheu a sala. Mas tu não entraste Tanto depois. que eles falaram, Não, fica cá fora. ficaste mesmo cá fora. Mas tanto que eles depois até falaram que se calhar temos que fazer esta sessão da competição portuguesa na sala grande, porque só as equipas enche tipo metade da sala e o público é só metade. Se for na sala grande, enchem com as equipas à vontade, mas o público pode todo ir ver o que se faz cá.
Mas Percebe? público é público. Eu não me importo quer dizer, eu até agradeço que outras pessoas gostam de contar histórias e gostam de trabalhar na indústria, vejam o filme, venham fazer perguntas, estamos ali a discutir coisas E vem estéticas. fazer muita. Eu nunca sei como é que. Sei de histórias, não vou contar aqui para não ficarem filmadas e conto lá fora. Há muita gente que vos vai falar depois no final e tentam networking e aquela coisa, como é que fizeste isto, como é que fizeste. Os mais novos, talvez. A malta vai Não, pouco toda a gente, um pouco toda a gente. Desde malta, pá, malta vem falar por causa da história, a malta vem falar por causa de cenas técnicas, mas há sempre muita conversa em festivais, as noites de copos às vezes eu próprio, agora no Cinanima, foi tipo, e está ali o realizador daquela curta. Estou lá. Olha, podemos nerdar aqui um bocadinho sobre animação e estamos ali a falar. Às vezes conhecemos a pessoa, queremos ali uma ligação, às vezes não. Já me aconteceu também estar desejoso de conhecer uma pessoa e depois, tipo, não há assim um clique, mas gosto do filme da pessoa na mesma. Lá está, mais uma das coisas maravilhosas que os festivais trazem. Poder falar sobre coisas que nós gostamos, cinema, com pessoas que também fazem e gostam de cinema. Mas o Motel X tem um público super porreiro, está sempre com vontade de fazer perguntas. É dos festivais que eu conheço que o público está mais disponível para estar ali na conversa e fazer perguntas, mesmo dentro da sala, e depois a coisa continua. Depois vai lá o técnico a dizer, estou de fora, vamos fazer uma sessão. E lá vamos nós lá para fora falar. Sim. Não, eu acho que lá está, não é puxar a brasa à nossa sardinha, mas o público do terror, para já temos pouquíssimos festivais especificamente de terror, tirando o Motel X. Depois somos muito críticos, para o bem e para o mal. Uma das coisas que nós optamos este ano por não fazer, e acho que acabamos por fazer, mas não a todas, foi escrever as críticas das curtas portuguesas. Do prémio do melhor curta de terror portuguesa, porque achávamos que depois aquilo, pá, nós não gostamos de todos os filmes, isso é perfeitamente normal, tentávamos sempre, o Cláudio que era maravilhoso nisso, o Cláudio via sempre qualquer coisa positiva para falar, ou era o som, ou era a não entra, ele, mas depois aquilo que nós pensamos, pá, se calhar nós não estamos no lugar, se queremos divulgar, se calhar não estamos no lugar de estar a criticar a pessoas que se calhar é da primeira vez. Aliás, este ano era só estreantes. Eu acho que não havia nenhum repetente. Eu acho que eles implementaram isso agora, separaram o que é a competição para Amélia de Argent para o que é a competição nacional. Sim. E nacional está pelo menos tendenciosamente a ser só estreantes. Eu liguei mesmo ao Soto e disse, olha, o filme não entrou na competição nacional. Ele disse, não, mas este ano fizemos aqui uma alteração, malta com mais currículo vai para o Amélia de Argent. E eu acho que é interessante, pá, porque há muita gente nova a fazer cinema de terror e estar a competir com um gajo que já fez 5 ou 6 curtas e que tem equipamento de qualidade. Acaba por ser um bocado injusto. O peso, tipo, todos os anos tu tens pelo menos 10 novos filmes, tu tens a sair 10 novas curtas de 10 novos realizadores. Pelo menos. Este ano eram 12, portanto, não venham dizer que depois não. Foi o que nos disseram. Nós, quando abrimos a fábrica, em 2022, disseram-nos que 6 meses íamos fechar, não havia terror. Não se fazia terror em Portugal, portanto... E o Motel X tem uma coisa única. Eu sou fã do trabalho que eles fazem. Ele tem uma coisa única, é que eu vejo montes de gente a dizer epá, agora estou assim um bocado ocupado porque estamos a fazer a curta para o Motel X. Eles criaram ali um concurso, uma categoria lá de prémios, que é um concurso que as pessoas juntam-se, tipo, olha, então, pô, concorremos ao Motel X, não vão fazer um filme só por fazer um filme. Eles vão fazer um filme e têm um objetivo, que é ter o filme a estrear no Motel X. E eu não estou a ver mais nenhum festival. O meu foi isso, eu fui ao Motel X no ano, vi o filme do Fernando Alê dos Colonos, o Papa Wrestling. O Papa Wrestling, sim. Explodiu completamente a sala, nunca mais vi uma sala de cinema reagir daquela maneira, nenhuma curta ou longa ou que olha, o Borbulha está... O Borbulha era só, eu acho que... Pronto, eu não estava lá dentro. Era só gargalhadas. Por isso é que eu digo que não acreditava que eram só as equipas. Parecia mesmo que era estavam mesmo a gostar do filme. Vibrar, pô.
Mas eu vi lá em cima na sala principal, o Papá Wrestling, e a sala vinha abaixo, foi espetacular, foi assim, e isso foi a motivação para eu fazer para o Motel X, foi mesmo, era para ali. Próximo, um dia foste fazer uma palestra a uma universidade, ou foste falar a uma faculdade, a uma Pois, escola, sim. como é que foi? Não foi, estás a falar da UBI, estás a falar do Velha Espada. Pronto, mas este para... Sim. Sim, porque depois como eu ganhei o Motel X, fui convidado para alguns sítios e havia, a UBI tem uma cena fixe, que é os alunos de cinema podem convidar alguém para dar uma aula que eles gostariam que fizesse parte do currículo, mas não faz. E então os alunos entraram em contato comigo para eu ir lá dar aula e para falar sobre animação e sobre o terror e animação. E pronto, a aula foi metade de animação e os básicos de design de personagens e planeamento e isso tudo. E a outra metade foi o making of do Bet. E naquele malharal de gente que estava a assistir, estava lá o Fábio Powers, que agora fez o Velha Espada. Estás a ver? Tu fizeste, Está nos cinemas. que está ainda está nos cinemas, que é outro fenómeno, ainda está, repara que eu disse, ainda está nos cinemas, que é outro fenómeno. E o Fábio é um miúdo com objetivo. Não digas um miúdo para parecermos velhos. Eu trabalho com ele há muitos anos, eu chamo-lhe, ele para mim vai ser sempre miúdo. Aliás, ele trabalhou connosco em várias coisas. O Fábio é uma pessoa que eu tenho em alta estima, porque ele mete-se nas coisas e vai até ao fim. Pode ter os maiores problemas a surgirem à frente, ele nunca vai desistir. E nós chegámos a concorrer ao ICA para a finalização do Velha Espada. Eu disse logo, Fábio, eu estou a fazer isto porque gosto de mim. O ICA não vai financiar isto. E é verdade, o ICA é extremamente injusto no que toca a cinema-terror. Aqueles quase podiam puxar para o Fantástico e tal, mas sim, mesmo assim é. Pá. Mas há aquela. Eu já li numa crítica. Cinema de género é aquele problema, não é? Por aí. Sim, é isso. Eu já li numa crítica do júri, porque não é o ICA que recusa, é injusto dizer que é o ICA, porque não é. Uns apontamentos do júri a dizer teve em muitos festivais, mas só festivais de género. Como se isso fosse uma coisa má. Não é. Os festivais de género, seja em Lisboa, no Porto, Espanha e tal, estão sempre à pinha. São dos festivais que têm mais público a assistir. É impressionante. Lá está, os fãs de terror vestem a camisola e lá vão eles. É impressionante. E eu sinto um bocado... por exemplo, eu gostava muito de pôr em pé o Celasta com o Fernando Al. Já temos algum financiamento. Estás a produzir o... A coproduzir. Está a Sim, coproduzir. coproduzir. Já temos algum financiamento garantido, alguns parceiros que contribuíram financeiramente para o projeto, mas precisamos do financiamento principal e estamos à espera dos resultados agora. Tu tens uma coisa, e acho que já falamos disso, em Portugal não há ou não havia, estou a dizer isto sem 100% de conhecimento, mas não vi o hábito de fazer provas de conceito para mostrar. Talvez em animação não se fazia também. E foi uma coisa boa que ele fez, foi vou mostrar aquilo que eu quero fazer, não estraga o filme, porque acho eu que os personagens não vão regressar. Portanto, a história está com... Também dava uma curta, também se pode usar como curta, se fosse por aí. Aliás, não só pode, como está a ser submetido a festivais, e o filme desde agosto até agora já está com 60 ou mais de 60 seleções. Ainda hoje o Al estava-me a dizer, agora eu não consigo entrar no Instagram sem ser bombardeado com publicidades e coisas assim. Eu disse, olha, não consigo vir ao Instagram sem ter uma mensagem tua a dizer que entraste em mais um festival. E é verdade. Não há... É bom, sim. Mas eu gosto dessa... Mas é verdade. Tipo, o filme está a ter um percurso incrível. Eu acho que o Fernando é uma pessoa muito inteligente e ele tem um amor ao cinema absurdo, é incrível, é mesmo um culto. E ia contar agora uma história. Uma vez comprei-lhe um DVD, quando ele vendeu uns quantos DVDs de terror, que tive ali uma conversa, foi a primeira vez que eu tive uma conversa a sério com ele e fiquei super fã dele porque ele sabe o seu cinema. Sim. E depois nota-se no trabalho que ele faz. O Mutant Blast, e já agora a minha filha, nós tínhamos a ratazana porque o João Rapaz ajudou nos efeitos práticos.
o João Rapaz da Old Skull Effects, e nós quando entrávamos no estúdio tínhamos a ratazana mutante no corredor, entrava-se, andava-se, estava ali com as suas maminhas todas, depois as maminhas começaram a perder, o silicone começou a perder a O vida. problema da gravidade. Mas a minha filha, quando era muito pequenina, vinha ao estúdio, a partir de uma certa idade já não entrava lá. Eu dizia, então, queres vir com o pai? E ela, não, eu fico no carro de chatares. Ela não entrava ali por causa da ratazana. E eu metia a dar festinhas à ratazana, nada. Mas pronto, o Fernando é estamos honestos, como o Fernando temos vários realizadores portugueses que trabalham cinema de género e que são brilhantes realizadores que fazem muito, muito, imenso, com muito pouco, que se tivessem a oportunidade de ter um apoio do ICA para fazer um filme de terror, ou neste caso no Slashdom, um filme de terror comédia, eu acredito que iam ter bons resultados nos cinemas. Porque eu gosto todo do género de cinema e não acho que o ICA deva financiar só um género, acho que deve financiar todos os géneros. Porque mesmo na banda desenhada, nos anos 90, quando a Marvel esteve nas ruas da amargura e deixámos de receber os gibis, os livrinhos de banda desenhada que vinham do Brasil, houve ali um período que a quebra das vendas, aliás, o Asterix vendia dezenas de milhares de livros e agora vende só uma ou duas dezenas de milhares de livros. Este último não, este último já vai em 100 e tal mil livros Da Lusitânia. da Lusitânia. Este já vai em 80. Que eu achava que já tinha acontecido, estou a ter um daqueles momentos, achava que este livro já tinha existido. Não. Mas efeito Mandela, por acaso aconteceu o mesmo. É impressionante, é achar que não, mas isto já existiu, lembro-me perfeitamente. Pouco. Mas pronto, temos aqui uma oportunidade de criar filmes que há público para, e há provas que há público para, com realizadores que têm experiência, que sabem contar histórias. E eu lembro-me, por exemplo, uma pessoa com quem eu trabalhei no passado, ele realizou vários genéricos no Motel X, o Jerónimo Rocha, que é o conhecimento dele de cinema de terror é uma coisa absurda. Ele estuda cinema a um nível que eu conheço poucas pessoas que o façam. Ele tinha um projeto do Daedal, baseado num genérico que ele fez. Eu fiz a nave espacial desse genérico e foi aí que eu comecei a conhecer melhor o Jerónimo. Ele é um brilhante realizador. Tinha dinheiro para ele fazer uma longa. Ele vai fazer uma excelente longa, não há dúvida. Sim, isso é bastante. Mas não sei, há ali uma barreira. É preconceito, nós sentimos isso com. Eu acho que foi a primeira vez que nós, sempre que nós vamos fazer uma sessão pública a qualquer sítio, as pessoas para já veem, não é? Esta caveira e depois fábrica do terror e é logo. Mas depois quando nos veem, fazem aquele comentário, vocês parecem pessoas normais. E dizem, nós somos pessoas normais. Não sei o que é que as pessoas estão à espera de aparecermos todos góticos e tal, e sei lá, com cadáveres atrás, mas ficam muito, vocês são pessoas normais. Pois. Acho que é por aí, não sei. Tens que os descansar e dizer que deixas os cadáveres em casa. Não, eu acho tantas, ao fim de algum tempo de fazerem aquela pergunta de onde é que vêm as suas ideias, eu já dizia dos cadáveres que eu tenho na cave, mas às vezes também, porque às tantas tu pensas, sim, eu sou uma assassina em série em part-time, ao fim de semana, que é para ter ideias. Mas ficávamos aqui mais 2h30, 3 no máximo, mas ainda tenho aqui um espacinho para fazerem perguntas, não a mim, mas à Marta, ao Bruno ou ao João. Está tudo com medo, porque estão com medo que a resposta... Portanto, terminamos com umas sugestões. Depois aí se ia perguntar se não queriam falar alguma coisa aqui de algo. Sim, terminamos aí com umas fazer uns sugestões. Vocês escolheram uns quantos livros que eu não conheço também. Eu escolhi porque eu sou daquelas pessoas que vou pela capa. Muitas vezes. Essa capa é lindíssima. Esta capa é lindíssima. O Dormindo Entre Cadáveres. Depois, Os Vampiros, porque eu já li, era aquela pergunta que eu queria fazer-vos, se vocês acham que isto é terror ou não. Para mim é. Isto dá uma... Como não pensar... Não queres convencer o Filipe Melo a fazer isto em filme, de animação? Sinto-me agora naqueles programas da manhã. Por acaso, as pessoas vão lá. Sendo eu de animação, eu diria que esse filme deveria ser feito em imagem real. Ok. Porque tem uma carga... Sim.
tão forte que eu acho que isso em imagem real podia ficar muito, muito. Dás do toque, Já fiz essa pergunta numa Comic Con há 1000 anos atrás. Mas e olha, é bom estar a ser reeditado. Depois estes, até foste tu, Bruno, que foste, não me lembro se este fui Sim. eu que agarrei ou se este a Vila aliás, Oculta de Fernando Pessoa. É do André Morgado e do Alexandre Leoni. Esse também tem uma história interessante que eu e o João chegámos a concorrer ao ICA para fazer uma continuação dessas. Exato. Não era propriamente uma adaptação, mas era no mesmo imaginário, tipo a aventura seguinte. Foi escrita, houve a candidatura, fizemos alguma arte, E eu ou a houve história de muita works. Estava fixe, mas fomos ao ICA quantas vezes? 3? Duas, acho eu. Foi 2. Vocês desistem, E tipo, não, continuam todos a essa. Acredita que eu não costumo desistir, mas o próprio autor Ok. também Sim, estava sim. desmoralizado. Foi um bocado. Depois este também, o Bruno sugeriu. Esse é muito recente, é do Osvaldo Medina. O Osvaldo Medina é um nome bastante conhecido na banda desenhada nacional. Acho que é o autor mais prolífico em Portugal. Ele chega a lançar 3 álbuns por ano e a participar em 4 curtas-metragens de animação por ano. Ele não deve dormir. Mas esta é a primeira vez que ele faz um livro inteiramente escrito e desenhado por ele. É um livro de terror, passado numa aldeiazinha, mas não é só o terror explícito. É aquele ambiente da aldeiazinha em que as pessoas que mais temos medo são os humanos, não os monstros. Se bem que acabam por ser mais monstros. Estás a contar? Tens que ler. É um belíssimo livro e todo a preto e branco com apontamentos a vermelho. Dá-lhe assim um toque fixe. E é uma história que eu quando peguei no livro disse, vou ler, mas depois tenho que parar para fazer o jantar. Não consegui parar de o ler. Ninguém jantou essa noite. Diz isso? Ninguém jantou essa noite. Não, jantou foi um bocado mais tarde. Estava ali a ler assim um bocado à pressa e depois tive a oportunidade de o ler com mais calma. É um belíssimo livro. Os filhos vão à terapia, bem, eu não janto há 2 semanas, meu pai ainda está a ler um livro. Ele era agarrado em banda desenhada. Era agarrado a banda desenhada. E este, que não estava nas tuas sugestões, mas que encontramos ali, Sim, o de Luís Louro, acho que dispensa apresentações. sim, mais uma vez, Luís Louro, um autor. Agora foi medalhado, não sei se é Foi medalhado. condecorado pelo Presidente da República. E muito bem condecorado pelo Presidente da República. Isto é o livro mais recente dele. O Luís é muito conhecido por personagens como o Corvo, depois ele fez o Sentinel e o Watchers, fez também um livro que é mais terror, que foi o Dante. Sim. Aqui ele leva um bocado a fasquia, não só a nível do peso da história, mas também a nível visual. Ele aqui desenha o estilo dele, mas mais refinado, e as cores estão fabulosas. É uma boa história e é um livro que já vai na 2ª edição, Sim, pelo com a menos. possibilidade de sair uma 3ª, pelo que eu sei. Isso para Portugal é espetacular quando há uma 2ª e uma 3ª. E depois tens aí livros, já não são portugueses, mas quem é que pode dizer que não? Aí, Junji Ito, acho que Então, pegamos o esse Junji. senhor sim tem cadáveres na cave. Desculpem, digam o que disserem. Mas olha que há uma editora de mangá alternativa em Portugal que é a Sendai. E eles têm terror japonês, assim mesmo, daquele desconfortável. Ainda mais desconfortável que o Junji Ito. E o Junji Ito já é... Sim. Mas é o... Para mim é o... Eu até-me remexi na cadeira. Comecei logo. É o pai do terror japonês. Acho que... Mas lá está. E temos aqui o Gannibal, por exemplo. Se Junji Ito é assim um bocado mais psicológico, nunca sabes o que é que está a acontecer, aqui o Gannibal é das coisas que eu mais estou a gostar de ler. E Este era aquilo que falavas. Há uma série? Não, é baseado. há uma série de imagem real na Disney Plus, que teve durante semanas em primeiro lugar na Disney Plus no Japão. Ainda só saiu a primeira temporada, não sei se já saiu a segunda, porque eu quero acabar de ler a série toda. São 13 livros, já vai no 5º ou no 6º, já não me lembro.
Pá, é aquela história clássica do polícia da cidade, leva a sua família para o campo a substituir o chefe da polícia que tinha desaparecido e depois começam a acontecer coisas muito estranhas naquela cidade. O primeiro explica logo a premissa toda da série, não é daquelas coisas que aqueles slow burners, slow pace, que tu no quinto livro é que já sei o que é que vai acontecer. Não, ele mete as cartas todas em cima da mesa e depois desenvolve muito bem o ambiente e as personagens. E está muito bem desenhado. Pá, é das cenas que eu mais estou a gostar de ler. Marta, para além do o meu grande e mal cheiroso cocó, eu gosto sempre, para este Para Natal, este Natal, eu aconselho O Meu Grande e Mal Cheiroso Cocó. É uma série até agora de 2 livros em que se abordam temas nojentos de uma forma humorística. Esta é uma história muito engraçada de 3 crianças que se conhecem na escola e que ambas têm um passatempo comum, que é andar à procura de cocós. Portanto, é tudo o que é cocó, o Oscar, o Cosmo e a Carla adoram. E o que há de bonito nesta história, não são os cocós, desculpa, não, o que há de bonito nesta história é a aceitação dos colegas da turma e até mesmo da própria professora deste passatempo esquisito que toda a gente sabe que eles gostam. E, portanto, é o acolher a diferença nas pessoas. sim, está bem, mas podia ser com outra Então, pronto. Se eles vivessem em Lisboa, não precisavam de andar à procura de cocós. Eles Eu vinham. acho que vale a Sim, pena. yeah. É do Jim Smith. Jim Smith é que teve esta ideia. E tens o traduzido por ti. E tem Traduzido por ti, São os dois, são os dois. mas tu tens por de acaso. puxar atrás a tua sardinha. É das primeiras vezes que eu vou ver, sempre que há um livro do Gravity Falls, vou ver a ficha E o técnica. Gravity Falls, que já tem vários volumes, acho que são 7 até agora, não é? Ou em casa não escapa. Não me enganei, que também é baseado na série do Disney Plus. Já vai na 2ª temporada. O que é que veio primeiro? Foi a série? A série veio primeiro. A série acho que já acabou. Acho que eles já. A série são só 2 temporadas. Ele Sim, fechou a sim, loja. sim. Ele fechou a loja. Que Sim. pena. As novelas gráficas ainda só vão na primeira temporada, portanto acho que vamos ter aí muitos livros do Gravity Falls. Sim. E ele fez o Book of Bill agora recentemente. Foi. Eu posso dizer uma coisa. Eu tive na Netflix há uns anos e ele estava a fazer uma outra série que era brilhante. Qual Era- é, Sam? Ele não pode. Não pode rolar. Era, Claro, sim. era brilhante. Era, pá, vi arte fabulosa. Era Gravity Falls elevado a um extremo. Com cenários construídos mesmo, misturado com desenho. Tinha a ver com... Pá, a história era ainda muito mais maluca que Gravity Falls. Só que ele, acho que na altura da pandemia, resolveu acalmar um bocado e a série ficou assim um bocado em águas de bacalhau. Então, mas ele, entretanto, teve um burnout. Foi com essa ou foi com esta? Foi com essa. Com o Gravity Pá, Falls. e eu... Não, foi depois. Ele terminou o Gravity Falls e depois ou foi nesta que o Bruno está a falar Foi ou esta. foi na outra que está... Ele teve mesmo que parar. Mas recentemente voltou ao Book of Bill. Ok. Com o Book of Bill. Portanto, ele está a voltar e se ele alguma vez fizer aquela série, pá, acreditem, eu... Estará no Disney Plus, calculo eu, que se calhar não. Netflix, acho eu. Netflix. Mas Começar a fazer pressão. Nós- Começar a fazer. nós vemos muita animação e eu vi realmente coisas inovadoras ali. Uma coragem extrema em fazer algo que mais ninguém tinha feito de uma forma muito bem conseguida. A equipa de criação artística era genial. E é daquelas coisas que gostava mesmo que isso avançasse, porque eu sei que ia adorar ver aquilo. Ficamos à espera. Fica aqui as dicas. O Gravity Falls, para pegar na expressão do João, é uns fichas secretos para crianças. Pegando na expressão completamente. Não é? Sim, até tens aquela estrutura do monstro da semana e um arco da temporada inteira. É a mesma estrutura. É fichas secretos para crianças, é isso. Que são os dois gêmeos, a Mabel e o Dipper, que estão à frente de resolver os casos, todos os mistérios que acontecem e afastar os monstros da Gravity Falls. E tem o tio Stan sempre por perto. E o tio Stan sempre, como a gente sabe, a tentar burlar os turistas, lá com a cabana do mistério. Eu podia vir para Lisboa
Fazia Então é uma imenso. série muito engraçada com terror, com um bocadinho de terror. É comédia e o terror, lá está. Aqui é um bocadinho como o meu grande e mal cheiroso Cocó. Portanto, o terror infantil-juvenil é muito bom nesta mistura de vários géneros. Vem sempre o humor e o terror, a fantasia e o terror. E, portanto, Tirando aquele que eu só de ler o teu artigo nos sustinhos, quase que chorei no final. esse Que era também, muito não, pesado. mas esse não era de BD. Não era bebê. Epá, eu pensei, caramba, este até a mim está de fazer, mas era para miúdos mais crescidos um bocadinho. Pronto, já não era para miúdos tipo. Não era assim, era com um monstro que era uma árvore e que visitava uma criança à noite, uma criança que estava a passar por problemas de bullying, que o pai se tinha separado da mãe, a mãe estava a sofrer de cancro. Portanto, Aconteceu tudo. tudo a acontecer e depois no meio de tudo aquilo que estava a acontecer na vida da criança, pesado, não é? Por si só pesado, ainda havia um monstro que assombrava a criança, que era a árvore que ele tinha à janela do lado de fora, que se transformava num monstro à noite e depois vinha ter com ele atazaná-lo durante a noite. Portanto, a criança Cheguei ao final do. Nem foi do livro, foi do o texto livro era dela. E o pensei, livro era isto pesado. é. Mas o livro é pesado, era Pronto, pesado. Agora não me lembro do Pronto, nome. isso sim é terror. É o 7 minutos para a meia-noite. Se eu não estou em erro, 7 minutos para a meia-noite. Não comprei para os vossos filhos antes. Por acaso aquilo era para maiores de 12, se não me engano. Ou 7 minutos depois da meia-noite, aquela coisa assim. Lá para os 20. Que é jovem adulto. Jovem adulto. Sim, mais crescido. Bem, isso daqui a bocado já vão expulsar-nos da FNAC, não tarda muito. Claramente. Não sei que com a cabeça. Isto foi para fechar o ano. A primeira também ficamos aqui à conversa. Com sugestões para o Natal. Já fizemos várias. Sugestões para o Natal. Muito obrigada por esta. Nós temos muito mais para conversar e vamos fazer mais conversas destas, de certeza. E obrigada por terem vindo. E vocês pagaram para eles não fazerem perguntas, não foi? Foi está aqui 10 euros. Claramente. Obrigada por terem vindo e espero ver-vos numa próxima. Obrigada. E obrigado pelo convite. Só nice.